Pega sua Bíblia comigo em João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é a verdade. Obrigado, Deus, porque ela nos liberta, ela nos purifica, ela nos santifica. O Senhor mesmo disse: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Senhor, nós queremos nessa hora, rendidos à verdade, dizer: santifica-nos, ó Deus, purifica-nos, alinha-nos e direciona-nos, ó Deus, dentro do centro da tua vontade. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que possamos ser cheios e transbordantes daquilo que é teu, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Confronta o que precisa ser confrontado, tira o que precisa ser tirado, afirma o que precisa ser afirmado, empodera o que precisa ser empoderado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Glória a Deus. A presença dele é real nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós damos início à nova série de mensagens do mês de novembro. A série de mensagens desse mês, a temática é verdade. E por trás dessa temática há um objetivo, e esse objetivo é trazer revisão daquilo que já foi falado sobre o nosso propósito, sobre a nossa vocação, verdade sobre aquilo que Deus fala a respeito de nós. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamamento diante do corpo de Cristo, diante do presente século? Qual que é o nosso chamado?
O chamado tem a ver, o propósito tem a ver com aquilo que você nasceu para ser. A vocação é consequência, que é o chamado, tem a ver com aquilo que Deus faz e capacita você para fazer em favor do outro. Então, dentro dessa série de mensagens falando sobre verdade, o nosso anseio e a minha oração é para que você seja mais esclarecido sobre a verdade do propósito do qual você nasceu para ser e de qual é a vocação e o chamado seu dentro da verdade para ser cumprido aqui e agora nessa geração. Amém, queridos? Tem alguém aqui, gente? Fala comigo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o episódio de hoje, a temática em si do episódio de hoje é verdade conveniente ou obediente. Verdade conveniente ou obediente. Verdade superficial ou verdade profunda. Sabe, queridos, nós vivemos em um tempo onde a mentira está sendo pregada com tanta ênfase, com tanta gritaria, que muitas pessoas estão acreditando que a mentira é uma verdade. A mentira é falada com tanta verdade que até parece verdade. Na verdade, hoje nós vivemos em um tempo até muito delicado como igreja, porque muitas pessoas que nós vemos sendo promovida pela mídia das plataformas digitais, muitas das vezes acaba pregando uma verdade, um evangelho por conveniência e não por obediência. Ou seja, ouça e busque a verdade por aquilo que é conveniente, para aquilo que é conveniente para você. Caso contrário, não aceite. Como assim, pastor? O que é a verdade por conveniência? Quando a Bíblia fala, você nasceu para vencer, você nasceu para ser próspero, você nasceu para brilhar. Amém. Agora, quando a Bíblia fala que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz diariamente em obediência, aí fala, não, isso não me serve, isso é pesado demais. Então é o evangelho de conveniência. É que nem conveniência de posto, eu entro lá e me sirvo com aquilo que eu quero. Não, queridos, nós precisamos entender que a verdade, ela traz sobre nós um despertamento para a obediência. Por isso que nós precisamos não viver uma vida de conhecimento superficial da verdade, mas profundo a respeito da verdade. Porque quando você conhece a verdade só de forma superficial, você corre um sério risco de ser manipulado, de ser dominado pelo homem. Nós precisamos entender que a verdade em si, ela precisa ser encontrada em nós com profundidade. A cada dia nós precisamos ter mais disposição para conhecer de forma mais profunda a verdade a nós exposta na palavra. A Bíblia fala que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. E por que hoje nós temos tantos corações pedrificados dentro da própria igreja? Porque coração pedrificado é consequência de quem não ouve a Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Se ouvirdes. Então nós vemos hoje pessoas que muitas vezes não têm disposição para ver a verdade e deixar com que aquilo que a verdade está revelando confrontar o seu ser. Porque se for analisar dentro da palavra verdade, começa uma palavra, a primeira palavra ali se tirar é ver.
Verdade tem a ver com ver, disposição para ver. Mas entender que quando você abrir os seus olhos e ver a verdade vai confrontar o seu ser, para você não ser mais você quem você é, mas quem Ele desde o princípio projetou para você ser. Quando falamos da palavra verdade, a palavra verdade no grego se chama aletheia. Aletheia significa o não oculto, o não escondido. O verdadeiro é o que manifesta aos olhos. A verdade é a manifestação daquilo que é. O verdadeiro é o evidente, o plenamente visível. Isso é verdade. É o que não está oculto, é o que não se esconde. Lembra lá no Éden qual era o cenário? O cenário era de um homem caído que se escondeu e que tentou ocultar aquilo que havia acontecido. Se o primeiro Adão fez isso, o segundo Adão, ele não ocultou, ele revelou e ele manifestou. E Jesus é essa verdade. Aleluia, queridos. Ele é a verdade que nos dá acesso ao Pai. E aqui nós vemos algumas verdades que Jesus estava alinhando com aqueles que acabaram de crer. Judeus que tinham acabado de crer. Se você ler versículos acima, você vai ver que Jesus, ele fazia o que agradava ao Pai, e falava que ele nunca estava só, porque o Pai sempre estava com ele. E a Bíblia diz que então muitos ouvindo aquilo creram. E então agora esses que creram, ao ouvir Jesus dizer que ele buscava agradar o Pai, e que ele buscava ter intimidade com o Pai, estar presente com o Pai, creram. Jesus, ele não veio revelar uma nova religião, ele veio revelar o coração do Pai. Por isso que a religiosidade, os religiosos crucificaram Jesus, porque não entendia Deus de forma tão próxima, mas Deus como algo distante. E a Bíblia diz que então Jesus começou a alinhar com esses judeus que tinham acabado de crer. Ele diz o seguinte, a primeira coisa: aqueles que guardam a minha palavra e permanecem na minha palavra, esses são de fato, verdadeiramente meus discípulos. Então a primeira coisa que Jesus pontua com esses homens, para confrontar a mentira da religiosidade que estava pregnada neles, Jesus ele diz o seguinte, que discípulo verdadeiro dele é aquele que permanece na palavra. É aquele que permanece na palavra. E que conhece, e a partir do momento que conhece a palavra é liberto. Então, queridos, como que eu sei se a verdade em mim, ela é profunda, ela é real e não superficial? Como que eu sei se a verdade, ela é conveniente ou ela é obediente em mim? A Bíblia fala aqui, Jesus dizendo para aquele povo, dizendo que discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. E aquele, à medida que conhece a verdade, é liberto. Como que eu sei se eu sou de fato verdadeiramente um discípulo? Quando eu permaneço na palavra, guardando a palavra. Dessa forma eu sou diferenciado como discípulo, ou discípulo verdadeiro ou discípulo falsificado. Não adianta eu vir para a igreja. O que faz a diferença é eu ser igreja. Como que de fato eu sou um discípulo verdadeiro? Quando eu busco a palavra e eu permaneço na palavra. E deixe com que a palavra, que é a verdade, me liberte de mim mesmo.
É impossível alguém dizer que conhece a palavra, que conhece a verdade, se diz discípulo, mas continua preso a dogmas, a pecados de estimação. À medida que eu tenho disposição diariamente para permanecer na palavra, eu sou liberto por ela. Aleluia, queridos. A palavra, ela precisa me libertar, quando ela é a palavra de Deus. Aleluia, queridos. Então a verdade obediente e a verdade profunda tem a ver com permanência, sobre permanecer na palavra. Jesus diz em João 15 isso, que sem Ele nós nada podemos fazer. Se você vê João 15, o tempo todo fala sobre a importância de permanecer. Quem permanece em mim dá muito fruto. Fala a pessoa que está do seu lado, você tem permanecido na palavra? Fala, você tem deixado a palavra te libertar todos os dias? O nosso eu é terrível. Ele tenta nos levar para a prisão todos os dias. Se nós não estivermos na palavra e permanecer na palavra, nós acabamos sendo convencidos por ele para voltar para as prisões, ao invés de nos manter livres. Então, em nome de Jesus, não abra mão da palavra, não abra mão de estar com a palavra, de permanecer na palavra, de ser liberto por ela todos os dias. Aleluia, queridos. A outra coisa que nós vemos, Jesus confrontando aqueles que haviam acabado de crer, mas que ao mesmo tempo estavam ainda travestidos de religiosidade, pela cultura. E nós somos muito culturais, nós vemos de várias culturas. Às vezes as pessoas são crentes, já é cultura. O pai é, a avó é, o pai é, a mãe é, e ela também é, mas ela ainda não sabe quem é Jesus. Ela está na igreja porque ela acha a igreja um lugar agradável, porque é um lugar bonito, gostoso de estar, com pessoas legais, mas ela ainda não conhece o Jesus da igreja. Aquele povo estava conhecendo e sendo desconfigurado da cultura que eles carregavam, porque Jesus veio confrontar um sistema para estabelecer a cultura do reino e não da terra. E a Bíblia diz que então, agora o Filho libertou. E a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante que eles começam a questionar Jesus. Mas nós somos filhos, descendentes de Abraão, nós não precisamos ser livres. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus fala assim, todo aquele que pratica pecado comete pecado é escravo do pecado. E aí então Jesus diz, o escravo ele não permanece na casa para sempre, mas o filho sim permanece para sempre. Sabe, queridos, quando nós conhecemos de fato o Filho, somos libertos pelo Filho, verdadeiramente somos livres. E agora nós, de desabrigados, nós somos agora abrigados para sempre. Nós éramos desabrigados, nós éramos vulneráveis e expostos a um sistema de orfandade. No entanto que Jesus ele questiona e fala assim, vocês só fazem o que vocês vê o pai de vocês fazendo. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Jesus estava querendo dizer o que para eles? Vocês vivem debaixo de uma orfandade. Aí eles brigando e dizendo, não, mas nós somos descendentes de Abraão. Alguns creram por conveniência e não literalmente por abertura para a obediência. E para mergulhar profundo naquilo que era a verdade, revelada e manifesta na pessoa de Jesus. E então Jesus começa a confrontá-los. E aqui nos ensina uma coisa, quem é filho tem casa, para sempre. O escravo não tem casa para sempre.
O escravo, ele vive com medo de perder a sua morada. Agora o filho está seguro porque sabe o pai que tem. Nós éramos desabrigados, nós éramos sem teto, sem abrigo. Jesus nos abrigou. Jesus nos fez agora ter uma morada segura. Aleluia, queridos. E Jesus então continua confrontando aqueles homens, para que aquilo que era cultural fosse desconstruído, e aqueles que estavam perto, querendo colocá-lo à prova, fossem confrontados pela verdade. E aí aqui Jesus diz assim: se vocês fossem filho de Abraão, vocês não iam procurar me matar. Sabe, queridos, quando a gente não procura viver a verdade, o que se acha em nós é uma verdade morta. Quando nós não procuramos viver a verdade, o que se acha em nós é uma verdade morta. Mas para aqueles que procuram viver a verdade, entende que a verdade venceu a morte, ressuscitando, nos dando vida juntamente com Ele, para que então vivamos a plenitude da verdade que Ele tem para nós. E aí ele começa a confrontar e dizer assim: vocês não compreendem a minha linguagem porque vocês não me ouvem, porque vocês são filhos do diabo, porque o diabo só corre atrás dos seus próprios desejos e prazeres, e ele vive pecando e mentindo desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Ele fala do que é próprio dele. Então quem não se rende à paternidade da verdade, acaba se sujeitando e se expondo à paternidade forçada da mentira. E Deus, Ele é Pai, Ele é verdade, Ele deseja que você seja um filho da verdade. Porque se você vive pelos seus próprios prazeres e desejos, se você vive dando jeitinho brasileiro, se abrindo para algumas pequenas mentiras, Deus não é ainda de fato o seu pai, mas o próprio diabo é o seu pai. Ah, pastor, como assim? Gente, verdade é verdade, existe meia verdade? Não, ou é verdade ou não é. Não, eu vejo no ar algumas pessoas soltando algumas coisas, e eu falo: Jesus, será que é isso mesmo que está acontecendo? Não, pastor, eu tive que falar de uma forma, uma mentirinha, senão ia complicar a situação. Complique a situação, mas não abra mão da verdade. Não, queridos, não tente dar um jeitinho. Ah, não, eu vou dar um jeitinho aqui, falar uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Não, queridos, mentira é mentira, não tem tamanho, pequeno ou grande. Não existe. Aí o diabo, que é o pai da mentira, te faz acreditar numa verdade conveniente, aonde você constrói a sua verdade. Eu quero te dizer uma coisa: não tem como lançar outro fundamento em cima de um fundamento. Jesus é o fundamento da verdade, e não podemos querer inventar outra verdade. Aleluia! Não tem como. Então, em nome de Jesus, cuidado com a sugestividade do diabo, querendo fazer você viver uma verdade conveniente, uma verdade superficial. Não, queridos, não, queridos, a terra tentou matar a verdade, mas o céu ressuscitou ela e deu vida para ela novamente. A terra fez, sabe o que com a verdade? Torturou a verdade, perseguiu a verdade e matou a verdade. Mas o céu ressuscitou a verdade que a terra havia matado, perseguido e torturado, para que em Jesus como verdade um portal fosse aberto,
para que agora, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e pela verdade que é Jesus, eu possa ter acesso novamente ao Pai das luzes, o Pai da verdade, o Pai que manifesta a verdade. Aleluia! Então, em nome de Jesus, não viva uma verdade por conveniência, não viva uma verdade superficial. A verdade, ela precisa ser profunda e ela precisa ser em obediência, total, imediata e com alegria. Aleluia, queridos. Total, imediata e com alegria. Não negocie a verdade, viva a verdade. Amém, queridos? Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala, não existe meias verdades. Fala, verdade é verdade. Fala para ela, não mistura as coisas. Amém, gente? E não é nas pequenas coisas que nós precisamos tomar cuidado. No serviço, dentro de casa, é uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Não, queridos, a verdade ela não é conveniente. Ela é obediente. Seja obediente. Jesus foi obediente até a morte. Jesus é a verdade. Morra com a verdade, se for preciso. É preferível morrer com a verdade do que viver com a mentira. Morra pela verdade. Aleluia, queridos. Amém? Marido e mulher, cuidado. A mentira é sugestiva. Filhos e pais, toma cuidado. Cansei de ver mulherada falando para outra mulherada, compra as coisas, mas não fala para o seu marido não, esconde. Não, mas você não está mentindo, você está só omitindo. Isso aí é desculpa de crente. Perdão pela palavra, mas sem vergonha. Que quer se arrumar dentro de uma mentira, trazendo aquilo como uma verdade. Não, vou fazer isso, mas não precisa ficar sabendo. Não, queridos. Não tem nada oculto na verdade. Não tem nada escondido. Tudo é revelado, tudo é manifestado. Aleluia. Verdade significa não oculto, não escondido. Ou seja, revelado, manifestado. Isso é verdade. Ah, vou mentir. Ligou lá, não, fala que eu não estou. Seu patrão falou para você falar que não está. E você vai lá e fala. Eu lembro quando eu trabalhava numa indústria, na parte administrativa, e para ajudar era tudo parente ainda. E aí ligava o pessoal e falava, fala que eu não estou. No começo eu não conhecia Jesus, depois que eu conheci Jesus, vixe. Toda vez que ia ter pagamento era puxão de orelha. Porque daí eu atendia telefone e eles falavam assim, fala que eu não estou. Eu falava assim, ó, ele está aqui do lado, ele não quer atender agora. Você liga depois? Nossa. Aí o patrão falava, você tem que fazer o que eu mando. Tem que me obedecer. Eu falei assim, ó, eu tenho princípios. Se você quiser, é assim. E falava um monte. Eu falei, vou continuar falando a mesma coisa. Então não pede para mim falar. E aí passava outro mês, mesma coisa. Mas hoje eu tenho respeito de todos eles. Acabava comigo. Mas eu entendi que a verdade revelada e manifestada em Jesus não era de conveniência. Não era de superficialidade, era de profundidade. Eu podia fazer quando eu não conhecia Jesus, mas agora que eu conheço, eu não posso. Se for preciso, eu vou perder meu emprego, mas eu não vou perder o meu princípio. Amém, gente? É nos pequenos detalhes. É as pequenas coisas que se transformam em uma grande construção. De pouquinho em pouquinho, o diabo vai fazendo a festa.
Então frustra ele, não deixa o diabo fazer festa não, frustra ele. Amém, queridos? Celebre a verdade, celebre a vida, a plenitude da verdade, amém? Fique de pé no seu lugar.